Nós estamos aqui com a doutora Alessia, ela que é cirurgiã dentista, e ela vem falar sobre um assunto muito interessante, que é tratamento e prevenção da maloclusão. Doutora, primeiro eu quero dizer que é um prazer muito grande tê-la aqui mais uma vez, para poder falar para todo o Estado e informar sobre esse assunto tão importante, né? É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Agora, quando a gente fala de prevenção e tratamento, a gente fala especificamente de quê? Então, a gente está falando sobre ortopedia hoje, né? Ortopedia funcional dos maxilares. O que é ortopedia? É uma parte da ortodontia que trata e previne de forma precoce. Então, antes, a gente só ia tratar um paciente, só ia alinhar esses dentes, só ia corrigir uma maloclusão, quando? Quando ele trocava todos os dentes, perdia os descidos, começava com os permanentes e aí a gente ia tratar. Muitas vezes a gente já tinha o quê? Uma piora muito grande do problema. Só tratava quando o problema aparecia? Não, o problema já aparecia, mas a gente deixava piorar para depois tratar. Então, começava a ter muita extração de dentes. Lembra? No passado, tirava dente para qualquer tratamento ortodôntico, a gente tinha que fazer extração. Aquele clássico de extrair 4 premolares. Por quê? Porque a gente ia tratar de uma forma mais tardia. Chegava no consultório com 13, 14, 15 anos. Então, a odontologia enxergou que a gente estava perdendo a idade nobre de tratamento, a fase ideal, que é a fase do crescimento. Então, hoje a gente trata, como é que a gente fala trata e previne? Por quê? Porque muitas vezes, antes de chegar ao problema, a gente já fez um diagnóstico e já está prevenindo aquele problema, então ele nem vem. E ou às vezes ele já está instalado no paciente e a gente vai de forma precoce tratar. E quanto antes, melhor. Nós podemos colocar hoje o aparelho, começar um tratamento em crianças a partir de 3 anos de idade. Olha que bacana isso. E quanto antes você trata, às vezes as pessoas perguntam, será que se eu tratar cedo não é pior? Será que se eu tratar cedo não volta o problema, né? Quanto antes você trata, melhor. Porque se você trata cedo, primeiro, o conforto é maior, não tem dor, você trata todo o sistema estomatognático da criança, você não está tratando só dente, você vai tratar o que leva ao problema, porque a gente fala que alinhar os dentes vem como um prêmio do que você está tratando na verdade, porque o que a gente vai tratar? Você vai tratar a respiração da criança, a forma que ela deglute, a forma que ela fala. Às vezes a criança tem uma maloclusão porque ela é uma respiradora bucal, porque ela ronca à noite, porque ela tem uma maxila trésica. Gente, olha quanta coisa e a gente não sabe. Então, às vezes uma criança tem toda uma alteração postural porque ela respira pela boca. O respirador bucal, ele anterioriza a cabeça, ele deixa os ombrinhos fletidos, ele perde um pouco da postura. Às vezes ele fica com o peito mais fundinho, as escápulas atrás ficam mais proeminentes, muda a posição do joelho, o jeito de pisar. Olha isso, estou passada. E aí, se você trata essa criança numa idade de 3, 4 anos, você trata todo esse conjunto, né? Aí, meu filho tem um dentinho fora do lugar. É muito comum trazer ao consultório, porque o dente que traz, né? A mãe consegue visualizar o dente que está fora de posição. Que é a estética. Tá. Às vezes a maxila está mais para fora, ou então a mãe percebe que tem alguma coisa que está diferente. Aí ela vem ao consultório. Só que aí a gente mostra para ela que isso, na verdade, é a ponta do iceberg. Tem coisa muito maior envolvida. E isso, na verdade, é a consequência de outras estruturas que já perderam a sua função normal, né? Então, se a gente vai adequando a respiração do paciente, a deglutição, a fonação, o dente vai para o lugar como uma consequência natural, né? Porque a maloclusão, ela tem os fatores que levam ao aparecimento. E a gente tem que investigar qual é o fator que está levando e tratar isso, porque não adianta você tratar um sintoma. Então, você trata melhor, porque essa criança fica... a correção fica mais bonita, fica melhor. Outra coisa, você corrige cedo, você coloca no lugar uma estrutura que ainda está em desenvolvimento. Então, se eu pego um adulto para tratar, é possível? É possível, claro. Mas a gente vai tratar uma estrutura que está formada, que já cresceu, que está definida. Então, eu vou conseguir alinhar esses dentes, mas muitas vezes eu não vou conseguir mudar outras coisas que eu poderia mudar. Por quê? Porque ele já finalizou o crescimento. Quando a gente começa criança, a gente vai, então, redirecionar esse crescimento. A gente vai aproveitar a força de crescimento natural da criança
para levar essa estrutura para o lugar. Então eu vou pegar uma estrutura que está fora de posição, quando ela finalizar a formação, ela finaliza já aonde eu deixei. Então ela vai manter-se nessa posição a vida toda, com muito mais facilidade do que se eu pegar um adulto, pegar uma coisa que já formou no lugar errado, trazer para o lugar certo. O índice de recidiva num adulto é maior, às vezes. Por quê? Porque você corrigiu uma estrutura tardiamente. Agora, doutora, me fala uma coisa. É preciso que tenha mais consciência? Ou as mães já estão trazendo, já tendo uma consciência? Ou precisa da gente bater mais nisso? Então, a gente tem hoje, graças a Deus, uma consciência maior, tá? Mas muita gente ainda não sabe isso. A gente precisa explicar tudo isso. Mas eu tenho 21 anos de formada. E logo que eu comecei a trabalhar, era muito mais difícil. Hoje a gente tem muitos médicos que sabem isso e que mandam pra gente. A gente tem a televisão que coloca isso, a gente tem os jornais, as revistas, as redes sociais que estão muito interativas. Isso, então hoje a gente já tem, assim como todas as outras coisas, né? Tem mais informação. Hoje toda a população tem acesso à informação de forma mais simples, né? Antes era mais complicado mesmo. Isso é muito bacana. Olha só, você trouxe pra gente aqui 2 livros e trouxe também uns aparelhos, não é isso? É porque dentro da ortopedia funcional, existe uma linha de tratamento que é o sistema Mayo-Brace. Esse sistema ele foi desenvolvido em 89 pelo Dr. Chris Farrell. Ele começou a ser utilizado na Inglaterra, primeiramente, em Nova Zelândia. Depois ele se difundiu Estados Unidos todo, Europa toda, Ásia. E hoje tem mais de 100 países utilizando. Ele chegou no Brasil em 2002. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre esses aparelhos que você trouxe. Então, dentro da... Vamos até mostrar aqui, né? Pode abrir também, Elúcia. Tá. Pode abrir. Dentro da ortopedia funcional, que é o que a gente falou no primeiro bloco, a gente tem uma linha de tratamento que são esses aparelhos do sistema Mayo-Brace. Esses aparelhos, eles estão no Brasil desde 2002 e estão em mais de 100 países. Eles são fabricados na Austrália. E são aparelhos que têm todas as características funcionais. Tudo isso que a gente falou sobre ortopedia funcional, esses aparelhos apresentam. Eles são pré-fabricados, né? Então eles vêm pronto. Mas aí a gente tem vários aparelhos, vários tamanhos. Bacana isso. Para criança pequenininha, a partir de 3 aninhos, 2 aninhos, e a gente tem até o adulto. E a gente tem também mais flexível, menos flexível, é uma linha de tratamento, né? Mas qual é a proposta desse sistema? Esse sistema, ele corrige os hábitos miofuncionais. Então, eu vou colocar a minha língua no local correto, eu vou reeducar o meu sistema estomatognático, eu vou colocar a minha respiração, se ela é bucal, eu vou trazer a minha respiração para o nariz, passar a ser nasal. Eu condiciono a minha língua para o local correto de deglutição, para o local correto de repouso, né? Então ele promove um crescimento dos arcos, ele tem todas as características da ortopedia. Promove o crescimento dos arcos, ele readapta as estruturas, alinha dentes. E é um sistema muito interessante para os dentistas, por quê? Porque é um sistema, ele é pronto, né? Claro que você precisa estudar sobre ele, foi por isso que a gente fez o livro. Então para estudar sobre ele, o que nós temos? Nós temos um manual prático, né? Nós temos muita coisa na internet. A Ortomundi é a empresa que representa esses aparelhos no Brasil, tá? É a única empresa autorizada a vender esse tipo de aparelho. E eles têm... É uma empresa muito bacana, que tem toda uma estrutura para ajudar o dentista. E nós temos ainda muita coisa na literatura, mas às vezes eram umas coisas meio... um pouco aqui. Do livro foi facilitar a vida do colega, do dentista. Aonde que os dentistas acham esses livros? Na Ortomundi. Na Ortomundi. Legal, tá. Na internet, né? Entrando em contato com o pessoal da Ortomundi, que é a empresa autorizada. E quem escreveu esses livros foi a doutora Alessia. Muito bacana isso, né? A gente ter uma pessoa... Eu estou encantada, assim, já conheço ela há muitos anos, mas ela fala muito bem, né? A gente acaba ganhando um presente. Doutora, então, essa técnica é uma técnica que, logo que eu conheci, em 2002, eu comecei a utilizar e eu fiquei encantada com o recurso terapêutico que era isso, com os resultados que eu via no meu consultório, com aquelas coisas que às vezes a gente queria tratar e esbarrava
e não sabia como que eu vou tratar isso daqui, porque esse aparelho que eu tenho, ele não me dá essa condição. Quando a gente, então, conheceu essa linha e percebeu o valor que ele tinha de ajuda em tratamento, eu fiquei encantada e eu comecei a usar e eu não parei mais de usar. Aí, em 2004, eu recebi o convite da empresa para que eu desse algumas aulas, né? Você viu a carência, né? Porque a gente precisava trazer essa técnica para o Brasil, explicar para os dentistas, né? Ensinar. Hoje nós temos vários professores que dão aula também, né? Mas isso, quando me chamaram, éramos em poucos e a gente precisava difundir essa técnica pelo Brasil. E os alunos, eles sempre me perguntavam, mas aonde que eu vou estudar agora? A gente terminava o curso, né? Falava tudo e eles falavam, mas agora onde que eu vou estudar sobre esses aparelhos? Então aí que eu vi a necessidade de fazer esse livro. Reunir tudo num lugar só, porque a hora que o aluno quisesse estudar... Estava tudo ali. Estava tudo ali. Né? Doutora, para as mães que estão nos assistindo, qual o conselho que você dá hoje para uma mãe, para que ela realmente proporcione ao filho um futuro melhor? Então, a gente fala que a saúde começa pela boca, né? Então, se você tem uma boca saudável, você já tem 50% aí de saúde. Crianças, hoje, a gente aconselha que sejam levadas ao dentista bem cedo. 2 aninhos, 3 aninhos, estou falando com relação à ortopedia, né? Então, 2, 3 aninhos já é muito interessante levar ao especialista para que a gente possa avaliar. Às vezes você nem vai poder, nesse momento, atuar, mas você já explica uma série de coisas para a mãe, já informa para essa mãe e já determina o momento ideal de tratar. Às vezes não, às vezes você já trata de uma vez, né? Não são tratamentos doloridos, não tem dor, as crianças gostam, então é muito fácil de você ter a colaboração. Passam até gostar do dentista, porque antigamente a gente não gostava, não é? Porque falava de dentista, já falava de dor, hoje acabou isso. A gente fala que é um dentista diferente, não tem, não tem sofrimento, né? Então elas acabam se envolvendo no tratamento e algumas maloclusões você pode até corrigir tardiamente, você até tem um resultado positivo. Mas existem algumas, por exemplo, uma mordida cruzada, um classe 3, que você só tem como mudar a história daquela criança naquele momento. E também para que correr esse risco, se hoje nós temos essas condições? Sim. Não é isso? Muito bacana isso, doutora.